O José Calado, o Otávio Machado e o Ricardo Tavares. Uma boa noite aos quatro. Rodolfo, a arbitragem polémica coloca de alguma forma em causa a justiça da vitória do Porto esta noite ou não? Boa noite, não, claro que não, porque o Futebol Clube do Porto entrou com tudo, depois de ter só 2 dias de descanso, visto que ao terceiro dia já estava a jogar, depois de um jogo muito forte que teve contra a equipa italiana. Acho que o Futebol Clube do Porto venceu bem, mas com muito sofrimento, precisamente porque achei que o Futebol Clube do Porto, na segunda parte, foi uma equipa cansada. Vamos ver, não sei se dá para ver as imagens em relação, portanto, àquilo que se passou. Daqui a pouco vamos voltar a vê-las também. Okay. Já as mostrámos uma vez e vamos voltar a mostrá-las. Eu tenho a noção exata que não há nenhum jogador que seja maluco, que é o caso do Fábio Cardoso, que vai a correr a larga com um jogador do Moreirense e é ele que faz de propósito para tropeçar na perna, para cair. Para o jogador do Moreirense se isolar, não há nenhum jogador ao cimo da terra que faça e crie uma situação destas. É lógico. Não achas que tenha havido, nesse caso do penalti revertido, uma decisão? Acho muito bem, porque há um toque suave, mas ele vai a correr, e nós que jogamos à bola e que corremos, não é só quem joga a bola e quem corre, quantos atletas de corrida já caíram e que deixaram até de vencer provas, porque há um mínimo, sem ser até de propósito, há um toquezinho que desequilibra, o pé vai atrás, bate na perna e cai. Foi isto que aconteceu, para sorte do Futebol Clube do Porto e azar do Moreirense, mas ainda bem que houve aquele toque. Agora eu pergunto, se não houvesse aquele toque, que não foi de propósito, mas existiu, o Fábio Cardoso não ganhava aquela bola, se calhar ganhava a bola. Portanto, acho que foi um jogo muito difícil. Não entendo porque é que o Porto não jogou, não pediu para ter mais um dia e jogava, portanto, amanhã. Eu não entendo o porquê, não falei com ninguém do futebol, mas eu acho que o Futebol Clube do Porto tinha tido essa possibilidade, e se foi o Futebol Clube do Porto que não quis, eu não entendo, porque já digo e volto a dizer, digo ao Sérgio, digo ao Presidente e digo a todos os esportistas, é muito mais importante o campeonato para o Futebol Clube do Porto do que a Liga Europa, mas de longe e muito longe. Conceição, antes e depois do jogo com a Lazio, deixou claro que a prioridade do Porto é o campeonato. Em relação ao jogo de hoje frente ao Moreirense, José Calado, achas ou não que o Porto foi beneficiado pela arbitragem? Em alguns lances sim, mas também na segunda parte eu acho que o árbitro também não foi feliz, acho que a arbitragem não foi feliz. Aquele lance do Uribe deixa muitas dúvidas, sinceramente, deixa muitas dúvidas. Aquela história da falta do braço, que há um braço, há um toque, e depois a seguir o jogador é carregado na área, era o segundo amarelo para o Uribe, consequentemente a expulsão. Deixa-me imensas dúvidas esse lance. Que é primeiro assinalado de penalti a favor do Moreirense e depois revertido. Sim, esse lance deixa-me imensas dúvidas. E não é só isso. Acho que durante o jogo todo o árbitro esteve muito mal. Ainda agora, nesta segunda parte, houve lances. Houve uma falta também do Steven Vitória por trás com o Evanilson, que dá no calcanhar. Também devia ter levado amarelo, não levou. Ou seja, isto é tudo... Não, acho que levou o Zé. Não, o primeiro não levou, não. Não, acho que sim. E depois leva o segundo por protesto, não obstante o árbitro ter chamado a atenção. Isso é outra jogada. O que lá está-se a reportar é outra jogada em que ele vai e pisa o tendão daqueles. É uma jogada anterior. Daqueles e ele não houve nada para ninguém. Isso é uma jogada anterior. Nada para ninguém. É uma jogada anterior. De qualquer maneira, acho que não foi uma boa arbitragem, de longe. Eu até estava a comentar ali com os meus companheiros ali fora, que eu achava que Luís Godinho era um dos melhores árbitros portugueses, mas ultimamente realmente a sua qualidade tem vindo a decair, não sei porquê, mas na realidade foi um jogo onde não esteve bem mais uma vez, e quando nós falamos em influência no resultado, eu acho que a arbitragem de hoje teve influência no resultado. E depois, eu acho que o Futebol Clube do Porto não tem culpa que Steven Vitória, com a experiência que tem, depois de fazer uma falta, mesmo que ele ache que não tenha sido falta, não tem nada que reclamar ao árbitro, e consequentemente leva ao vermelho quando a sua equipa está com 11 jogadores contra 10 do Futebol Clube do Porto, deixa a sua equipa 10 contra 10, e realmente acho que é um ato irrefletido que realmente os jogadores deviam repensar nestas atitudes. Por isso, para mim, há uma segunda parte sofrível do Futebol Clube do Porto, onde sofreu muito para conseguir esta vitória, e não sabemos se realmente o árbitro tem feito bem, se calhar, o seu trabalho, se calhar se o Futebol Clube do Porto ganhava este jogo da maneira como o acabou também. Por isso, eu entendo o cansaço, entendo aquilo que o Rodolfo diz, eu não entendo as equipas quando têm possibilidades de adiar jogos e não o fazem, somente se o calendário não permitir, ou se já tivessem agendado o jogo, se calhar a pensar que iriam ter se calhar mais tempo de descanso, não foi o caso.
e quem paga com isso é a equipa, cansaço acumulado, e notou-se bastante, principalmente na segunda parte. O Futebol Clube do Porto sem ideias, a cabeça a não pensar aquilo que os jogadores querem fazer com as pernas, mas de qualquer maneira aquilo que foi o mais importante foi os 3 pontos. Mas temos a informação de que Sá Pinto foi expulso já depois do final do jogo, foi no momento em que se envolveu com elementos do banco do Futebol Clube do Porto. Estamos a ver as primeiras imagens, vemos o treinador do Moreirense a dirigir-se à equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho, e depois deste momento gerou-se alguma tensão. Vemos que Vítor Bruno, treinador adjunto do Porto, está logo a seguir a Ricardo Sá Pinto e vai lá também cumprimentar a equipa de arbitragem. Depois ali uma reação por parte de Sá Pinto, que ainda esteve ali a conversar alguns minutos. Ao lado está Rafael Martins também claramente a protestar com a equipa de arbitragem. Chegam mais elementos do banco do Porto, nomeadamente Sérgio Conceição e Diamantino Figueiredo, e parece-me que é com Diamantino Figueiredo, o treinador do guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que se envolve Ricardo Sá Pinto num momento de maior tensão, e por isso é mesmo o expulso. Acabamos de ver esse momento também. Diamantino Figueiredo vê cartão vermelho direto mostrado por Luís Godinho, já depois do final do jogo, um momento de tensão provocado depois de vermos Ricardo Sá Pinto a protestar claramente com decisões da equipa de arbitragem. Foi mesmo expulso o treinador do Moreirense, que aqui, como vemos, sinalizado à direita com um ciclo, ainda vinha bastante irritado e a explicar, neste caso, ao quarto árbitro, também a um dos elementos da equipa de arbitragem, a reação que tinha tido, que lhe valeu um cartão vermelho direto. Estamos a ver o momento outra vez desde o início. Estamos a ver Ricardo Sá Pinto a dirigir-se à equipa de arbitragem, que, como sempre no final dos jogos, está no centro do relevado. Fala diretamente com o Luís Godinho, que está ladeado pelos árbitros assistentes. Aparece Vítor Bruno, treinador adjunto Sérgio Conceição, cumprimenta a equipa de arbitragem, sai daquele local sem qualquer problema. Percebe-se que pelos gestos a que está irritado Ricardo Sá Pinto, que tem ao lado também Rafael Martins, que está igualmente a protestar. Depois chegam Diamantino Figueiredo e Sérgio Conceição. Sérgio Conceição nem sequer se dirige a Ricardo Sá Pinto, ao contrário de Diamantino Figueiredo. Percebe-se que os dois se envolvem aqui numa discussão acesa. Há depois elementos dos dois lados que se juntam ali numa confusão, e vê-se claramente Luís Godinho a mostrar cartão vermelho direto, quer a Ricardo Sá Pinto, quer a Diamantino Figueiredo, que depois é afastado por outros elementos do banco, liderado por Sérgio Conceição. Expulso o treinador do Moreirense depois de um jogo com muita polémica em torno da arbitragem, quando já está a perder por 1-0, e vemos Sá Pinto ainda à direita a reclamar. O Moreirense tem um penalti a favor, decidido em campo pelo árbitro Luís Godinho, mas o árbitro foi alertado pelo vídeo-árbitro, que neste jogo foi Vítor Ferreira. Vemos também Sérgio Conceição bastante descontraído, mesmo depois deste momento de tensão. Estava ali inclusivamente a cumprimentar alguns adversários, como o Rafael Martins. Além do lance marcante do penalti revertido, o Moreirense queixa-se de uma expulsão perdoada a Fábio Cardoso. Ficou também a jogar com menos um jogador. O Moreirense esteve alguns minutos em superioridade numérica depois da expulsão de Ruiz, mas foi expulso Steven Vitória com 2 amarelos no mesmo lance, e por isso também Ricardo Sá Pinto protesta desta forma. Otávio Machado, afinal o árbitro teve ou não hoje influência no resultado? Mariana, boa noite. Mariana, deixe-me só dar uma palavra de apreço, de solidariedade com o Vizela, com o discurso do Álvaro Pacheco. Seria importante que voltássemos a repetir tudo aquilo que o Álvaro Pacheco disse ontem no final do jogo com o Paço de Ferreira. Agora, mais diretamente à pergunta da Mariana. Mariana, há aquele lance que foi de penalti revertido. Nós não vimos as imagens. O VAR tem muito mais imagens que nós e temos que lhe dar o benefício da dúvida, porque não temos acesso a essa variedade de imagens que levou a essa decisão. Mas há outra situação do qual o Moreirense se pode queixar, e é de si próprio. Aquela expulsão numa situação em que o Moreirense estava pressionando o Futebol Clube do Porto. Tinha completamente o jogo na mão, tinha superioridade numérica. Aquela atitude, inclusivamente o árbitro pedindo para o jogador parar, a atitude do Steven Vitória prejudicou largamente a capacidade do Moreirense na fase final do jogo. Isso também foi uma das situações que levou efetivamente a que... E nesse lance o Otávio concorda com o amarelo que é mostrado por causa da falta? Depois há o segundo amarelo por causa dos protestos, não é? Mas o Otávio concorda com o amarelo que é mostrado primeiro, por causa da falta. Aquilo que eu concordo é que o Steven Vitória não podia ter feito aquilo. O árbitro tivesse claramente... Sim, isso o Otávio já deixou claro. A minha pergunta é em relação ao primeiro cartão amarelo, se acha que é justo ou não?
Mariana, a imagem não mostrou. Mostrou, Otávio. Nós vimos. Parece que sim. Nós vimos lá. Há um contacto do Steven Vitória com no pé esquerdo, o Steven Vitória, desculpa-te interromper, Otávio, mas nós estávamos ali a ver, tínhamos a dúvida, e muito bem, discutimos ali assim, e podemos falar do que estávamos a discutir ali antes de entrar, porque estávamos todos. E estávamos com dúvidas, sim senhora, e depois vimos uma imagem em que ele vai ao pé esquerdo do jogador do Futebol Clube Porto e pisa precisamente, portanto, a parte de trás da perna, junto ao tendão daqueles. E chegámos à conclusão que afinal o amarelo foi bem visto e depois concordo contigo, Otávio. Em absoluto, concordo contigo em absoluto. O Steven Vitória foi Anjinho, foi Palermo, ou o que nós quisermos chamar, que temos direito de chamar aqui, ou um jogador que prejudica a sua equipa como prejudicou aquilo que nós quisermos. Portanto, Otávio, em resposta à minha pergunta, não acha que o árbitro hoje tenha tido intervenção, influência direta no resultado? Há estes dois lances, um dos quais a culpa é do Steven Vitória, prejudicou claramente a sua equipa, o árbitro pediu-lhe para ele parar, a maneira como ele corre em direção ao árbitro não é admissível, muito mais nos dias de hoje, em que é acontecido alguns jogos com alguns problemas e que as equipas de arbitragem têm sido postas em causa. É óbvio, quem conhece os árbitros sabe que eles agora não vão permitir o tipo desta condição. O que quer dizer que este Moreirense esteve muito bem, sobre os outros lances, até ao fim, porque e ainda foi há duas situações. Sobre isso já falou de forma clara, não é? Mas queria a opinião também geral, olhando para todos os lances, se afinal acha que houve ou não uma influência do árbitro. Mariana, penso que não. Eu penso que não. Houve influência do Steven Vitória, que o outro lance, que o penalti é revertido, as imagens não são as questões, temos que as ver, e se elas efetivamente dizem-nos claramente que houve uma falta do jogador do Moreirense, tudo bem. Se não mostrou, se não existiu qualquer tipo de falta, há 2 erros. Um, que o Uribe seria naturalmente expulso, e era o penalti que era convertido. Agora, só com as imagens é que poderei esclarecer. Assim, tenho que dar a dúvida naturalmente ao VAR. Ricardo, afinal o Moreirense tem ou não razão para esta revolta que até demonstra agora depois do apito final? Bom, nunca há razão para revolta e neste caso não há razão para Ricardo Salpinto ir dirigir-se ao árbitro, como não há razão para Diamantino Figueiredo ir lá e virem os dois o cartão vermelho. São treinadores, devem dar o exemplo, e já aconteceu recentemente no Dragão, no pós-Futebol Clube Porto Sporting, hoje é no pós-Moreirense Futebol Clube Porto. Os treinadores têm responsabilidades acrescidas e depois admiram-se que os jogadores tenham comportamentos que todos nós não podemos de forma nenhuma, temos todos, aliás, de reprovar. Relativamente ao lance do penalti revertido, que criou-nos algumas dúvidas, de facto foi bem revertido, graças à intervenção do VAR e depois do próprio árbitro que foi ver o lance. Dúvidas há, e se eu gostava de ver o lance outra vez, se de facto não há razão para um segundo amarelo a Fábio Cardoso, se com o braço ou não no adversário. Essa é a minha única dúvida. Relativamente... Nesse lance, o árbitro Marco Pina disse que sim, que devia ter visto o segundo cartão amarelo, Fábio Cardoso. Pois, mas isso eu gostava de ver para ficar com uma ideia mais... uma ideia formada, de facto, sobre esse lance. É a única dúvida que tenho. Relativamente a Steven Vitória, não há dúvida nenhuma. Primeiro, já aqui foi dito, e eu aproveito para renovar as minhas desculpas, de facto, o Steven Vitória teve uma intervenção que podia ter visto o amarelo muito antes. Na segunda intervenção não há dúvida para o segundo amarelo, criou-nos dúvidas a nós, mas depois tivemos a oportunidade de ver o lance em pormenor, viu-se que vai por trás, vai ao calcanhar, portanto amarelo bem mostrado, e depois o árbitro a avisá-lo com o para, e Steven Vitória é um jogador experiente, é o capitão da equipa, foi à Nhuca nesse lance, e ao ser prejudicou sobremaneira a sua equipa quando a equipa estava por cima do Futebol Clube do Porto. Agora também importa dizer o seguinte, este árbitro, o Luís Godinho, é, na minha ótica, um dos melhores árbitros portugueses, mas nesta partida não teve a serenidade, não foi inteligente na condução do jogo. E é precisamente sobre este lance, o lance com o Steven Vitória que conduz à sua expulsão, repito, uma expulsão justíssima e peca até por tardia. A verdade é que um árbitro com classe teria voltado as costas e não ouvia Steven Vitória a correr para ele, sequer. Poderia ou não ter gerido melhor este jogo, Luís Godinho? Houve Que faltas. antes do jogo, o Sérgio Conceição até disse que este é um bom árbitro, foi questionado porque foi o vídeo-árbitro do Clássico, mas Sérgio Conceição deixou logo essa ressalva. É assim, houve faltas grosseiras
de um lado e até do outro. Por exemplo, o Gruitch. O Gruitch tem ali, põe o jogador domina a bola, ele vai ali de lado. Eu até gostava de ver o lance melhor, porque tenho dúvidas no segundo amarelo. O segundo amarelo tem que ser dado com a certeza absoluta de que é mesmo amarelo, de que é uma jogada muito perigosa e que não há hipótese que o jogador venha para a rua. Depois, o Marco Pina, quero dizer ao Calado que gostei da intervenção dele e do Otávio e do Ricardo, sem dúvida, mas o Arte não teve influência no jogo, porque já disse e volto ao primeiro lance em que eu fiquei com dúvidas em que poderia ser ou não penalti. Mas depois de vermos, depois do Arte ir ver lá e ver tudo direitinho, ele até foi direto, marcou logo penalti, de ver tudo direitinho, ele chegou à conclusão de que há um toque. Creio que este árbitro também não é assim um grande portista. E o lance do Fábio, Rodolfo? O lance do Fábio Cardoso quer dizer que o Marco Pina é vermelho, é do Benfica, é anti-Porto, ele não gosta do Futebol Clube do Porto, e digo aqui, já o disse à frente dele, eu digo aqui porque já o disse à frente dele no início. A tua opinião, só para ficar claro, Pois, está a minha cá como opinião é porque é que ele não disse isto, porque é que ele não disse isto no lance entre o Pepe e o jogador do Sporting no jogo Porto Sporting. Porque é que ele não disse isto quando o Pepe põe a mão no peito, leva o amarelo, o jogador do Sporting rebola-se, grita, e eu não vi as declarações do Marco Pina a dizer isto. Para mim... Por acaso eu creio que até disse na altura em relação... Estás a falar de Mateus Reis, não é? Mateus Reis, na altura eu creio que o Marco Pina falou sobre isso. Sobre o Marco Pina disse isto... do Mateus Reis. Pronto, olha, então tenho quase certeza, porque como fiz aqui também o acompanhamento ao segundo... Pronto, eu já tenho essa ideia, não é? Tenho essa ideia porque já eu vi em fotografias com a claque do Benfica, não é? E isso fica-me... Fica-me na memória, desculpa lá, eu sei que não devo estar a dizer isto, mas eu vi fotografias dele com a claque do Benfica, eu vi, e isso ficou-me no subconsciente. E se eu estou a dizer aqui alguma mentira em relação ao lance que estamos a falar do Porto Sporting, peço desculpa ao Marco Pina. Sem dúvida absolutamente, se ele se referiu àquele lance que eu não me lembro, peço desculpa ao Marco Pina. Mas sabes como é? Quando uma pessoa vê uma fotografia tão clarividente dele no meio da claque do Benfica num jogo, nós portistas ficamos com... Eu concordo contigo, eu estou a ser mau, mas ficamos com o subconsciente... Enquanto comentadores adeptos estão aqui para defender os vossos clubes, se assim entender, mas isso eu acho, está cá como especialista de arbitragem e a análise que faz é puramente essa enquanto especialista de arbitragem. Já deixaste clara que faça sempre... Não concordas com a visão do Marco Pina? É assim, para já... Ok. Agora indo diretamente Marco Pina acaba, nunca mais vou falar do Marco Pina enquanto estiver aqui. Tens direito de falar sobre o que quiseres. Não, enquanto estiver aqui, porque eu fui duro, porque no meu subconsciente, e volto a dizer, está essa fotografia. Já explicaste. Ok? Já expliquei, repeti-me e não vale a pena. Depois dizer que estou em desacordo com o Calado, influência no resultado. Então ele vai ver ao vídeo, vai ver ao VAR, vê tudo direitinho, vê que há um toque, que não há penalti. Onde é que está a diferença? Ele não tem dúvidas em expulsar o Gruitch. Há vários lances em que ele, na parte final, até começa a não ver os lances a favor do Futebol Clube do Porto e vê o contrário. Também é do Benfica, o árbitro. Agora deixa ver. É aquele árbitro que recuou, é o árbitro que recuou, foi contra o Danilo e expulsou o Danilo, por exemplo. Este foi o árbitro que, em Moreira de Cónegos, o Danilo vai a recuar e vai contra o árbitro, e o árbitro expulsou o Danilo. Não estás a recordar? Mas quando um árbitro erra para o Futebol do Porto, isso quer dizer o quê? Por isso quer dizer que é dos dois lados, mas não há influência no resultado, como tu disseste. Não estou a perceber. Tu falas em influência no resultado, eu digo que não. Então, eu digo que não. Lá, eu acho que a arbitragem mas não influência no resultado. A partir do momento que há lances polémicos que podem pender para o lado do Moreirense, não é? A partir mas do podem momento, pender o Fábio Cardoso é claríssimo para ti. O Fábio Cardoso mete o braço, não dá um safanão. No lance do penalti. Qual penalti? No lance do penalti, tu dizes que ele foi ver ao VAR, é tudo direitinho. Sim, tocas na perna atrás. Se vais agora aqui a correr até filmarmos, ou tu ou eu toco na perna atrás, tu cais. Então, mas tu estás a dizer que o Fábio Cardoso não tem intenção de tocar no adversário. Então, mas porque é que o jogador do Moreirense tem que ter intenção?
Porquê? Sim. Opa, porque o judoca e o Fábio Cardoso pode, Então pronto, pode ser falta, mas eu estou a dizer, Então, mas pronto, há uma falta, ali há uma atenção, falta, o Moreirense e tem. do Fábio Cardoso há outra Lá falta. estás a ver de maneira diferente. Não estou, não, eu estou a dizer que pode haver falta dos dois, mas não é para o amarelo, nem é para o vermelho. Pode É haver, o que eu falta, estou a dizer. pode haver falta dos dois. Eu acho que o Moreirense Tu estás tem ali toda a dizer, razão. Eu acho tu que o disseste Moreirense aqui tem já razão. muitas vezes, tu, o Otávio e eu e outros, em que o futebol está a ir por um lado que basta um toquezinho, o jogador tira-se e faz, falamos E a isto. culpa é dos árbitros. Pronto, falamos isto. E para mim, é dos árbitros. pode ser falta, Mas tem que ser igual mas para todos. não é Mas falta, tem que ser igual para todos. mas não é falta para vermelho. Da mesma Estás a perceber? maneira que eu te digo que o Steven de Vitória não tem que reclamar com o árbitro e que prejudicou a equipa dele, é da mesma maneira que eu te digo que no lance do Fábio é um lance extremamente duvidoso e se o árbitro quisesse, punha na rua. Se quisesse, mas os Pronto, árbitros e não é no lance do querer, penalti, é ter e no certeza. lance do penalti é exatamente a mesma coisa, é muito duvidoso. Não é, porque ele é chamado para ir ao vídeo-árbitro. Mas o que é isto? O vídeo-árbitro conta para umas coisas, Estás-me a conta dizer, para quer outras. dizer, quando o árbitro apita alguma coisa que é a favor do O árbitro apitou o tu dizes penalti. que ele estava. O árbitro apitou o Quando penalti. apita contra o Porto, é porque já não é do Não, Porto, é é como do Benfica, é do Sporting. Não pode quando é ser. com o Benfica, vês de uma maneira. Quando é do Porto, vês noutra, porque o Benfica já nem está a não vejo de discutir. outra, não. E eu Não fico vejo de outra. contente. Cada um tem a Eu sua ideia. não vou dizer Não que és vejo de tu. outro. Mas sabes o que é que me outra. está a dar um prazer terrível? O quê? E não estou a dizer que és tu, se não dizia que eras tu, como tu tens todo o direito de dizer que sou eu. Dá-me um prazer terrível. Adoro, mesmo quando estou aqui, vejo os programas. Epá, os benfiquistas todos voltaram-se a juntar. São do Sporting, pá. Os benfiquistas todos voltaram-se a juntar. São do Sporting, Estás a pá. falar para mim. Não, eu estou-te a dizer, se fosse para ti dizia. Pronto. Não Claro, estás a falar para mim. quando tu, Eu achar que tenho um tu... clube. Eu só tenho um clube. Pronto. Mas eu estou-te a É o dizer... Benfica. eu E estou-te a dizer- gosto muito de coração do Estrela da Amadora. Pronto, mas eu estou-te a Eu só dizer tenho um clube, que é o que Benfica. há muito benfiquista agora, e disse que não és tu, porque se eu achasse que eras tu Mas também o porquê é que dizia. achas que os benfiquistas estão a favor do Sporting nesta altura? Porque eles neste momento odeiam o Futebol Clube do Porto, não sei porquê. Eu já tive na minha vida uma fase assim, e o Calado também. Pela O lógica, Calado, neste momento o Benfica está na perseguição ao Sporting, Sporting. não é? Claro. Mas entender isso, é uma boa. Eu, se fosse benfiquista, antes queria que o Porto ganhasse para eu tentar chegar ao segundo lugar. Era a minha ideia. Mas tu Mas achas, a ideia do tu achas que a maior benfiquista... parte dos benfiquistas quer o quê? Pá, a maior parte do benfiquista quer que o Porto perca. É um ódio. É um ódio do São norte. aqueles que tu conheces. Assim como... A maior parte dos benfiquistas que eu conheço quer que o Sporting perca. Eles, por exemplo, eu, por exemplo, vou ser um bocadinho mau, apetece-me ser. O Ricardo Sapinto, eu de vez em quando apetece. Ricardo Sapinto vai lá, não é por causa do Moreirense, é por causa do Sporting. Eu posso dizer isto. E tu dizes, Rodolfo, não digas isto. Mas posso dizê-lo. Já E agora agora? vimos uma E reação. agora? Ele foi lá, se calhar, porque Temos uma o reação Sporting do não recuperou Ricardo pontos ao Tavares, Porto. assim que disseste essa frase, queres explicar a reação, Ricardo? O quê, desculpa? Vimos uma reação tua assim que o Rodolfo Reis disse Não, esta frase, achei disse piada, que podia já- estar ali eu mais já por causa não- do Sporting eu do acho que por causa piada. Ele não é sportinguista. Ele não é sportinguista. Eu acho piada ao Rodolfo, já no outro dia eu disse que o Rodolfo tem um grande sentido de criatividade e, portanto, já quando ele estava a fazer esta referência ao Sapinto, eu já me estava a rir. Não, o que eu condeno no Sapinto, como condeno no Dia Martim de Figueiredo, como condeno nos treinadores, como condeno nos dirigentes. O que é que eles vão lá fazer? Vão desacreditar o futebol, vão dar maus exemplos que nada beneficiam os clubes que servem, que lhes pagam, os sócios, que muitos deles às vezes passam dificuldades para comprar um bilhete, para pagar as cotas, esse é que eles deviam respeitar. E respeitavam Ricardo, também. concordo até contigo numa coisa. Ricardo, concordo contigo numa coisa. Acho que não devem ir lá, especialmente as equipas que ganham. Porque normalmente quando se perde há um sentido de frustração, aquele sentido que se corresse bem podíamos ganhar, ou então o árbitro neste lance ou naquele outro, quando nós estamos ali e que isso pode-se passar. E é tão bom no final ter quarto, não devem, mas é bom, e isso é mais desculpável do que uma equipa que ganha, arrasta-se, afasta-se, não tem nada que estar ali, estás a perceber? Logo para o balneário. O jogo acabou, vamos embora. Balneário. Falas correr da para o perspectiva balneário. de quem ganha, Otávio, vimos mais uma vez Sérgio Conceição, tal como aconteceu no Clássico, no final do Clássico, também o vimos há pouco naquelas imagens de maior tensão com Ricardo Sapinto e Diamantino Figueiredo. Sérgio Conceição optou claramente por ignorar aquilo que se estava a passar, nem se dirigiu a Ricardo Sapinto, cumprimentou a equipa de arbitragem, depois mesmo quando a confusão estava a acontecer, Sérgio Conceição saiu rapidamente dali e seguiu o caminho, foi cumprimentando até alguns jogadores adversários. Como é que o Otávio vê estas reações
de Sérgio Conceição em momentos de tensão, sabendo que Sérgio Conceição é um treinador também intempestivo, tal como era também como jogador. Mariana, é intempestivo, mas está a demonstrar claramente que nos momentos de maior tensão, nos momentos em que efetivamente a pressão é maior e que existem algumas atitudes que eram evitáveis, ele mantém a calma, mantém a serenidade. Ele hoje deve ter sofrido muito. O Futebol Clube do Porto não foi nem de longe de perto uma equipe dominadora. Foi uma vitória muito sofrida. E Mariana, quero dizer uma coisa que já te venho aqui dizendo há muito tempo. Já é tempo dos senhores que entendem de futebol, que fazem os protocolos, de perceber se efetivamente o VAR pode reverter uma situação de amarelo para vermelho. Também seria necessário e fundamental para evitar, e temos o caso do Coates, que foi injustamente mostrado um cartão amarelo nas Antas, e depois a explosão, que o protocolo seja alterado e que o VAR tenha também a possibilidade de poder intervir e reverter as decisões de um amarelo mal mostrado. Se assim fosse, talvez a discussão e as dúvidas que acontecem em muitos lances e que causam moça, como aquela que foi no Coates, não pudesse existir, ou como o Palhinha no jogo em Braga. Naturalmente que isto era de rever. Se gostam de futebol, se o VAR veio, e muito bem, para aumentar a possibilidade de não haver erros, os entendidos, apelo aos entendidos, já digo isto há muitos meses, apelo aos entendidos que alterem o VAR, acabem com a possibilidade de termos estas discussões que é sobre factos que exigem e que podiam deixar de existir. É um apelo que eu faço para bem do futebol, para acabarmos com estas discussões e para a verdade esportiva ser naturalmente respeitada. Reforço também a minha pergunta em relação à atitude de Sérgio Conceição. Ficas surpreendido, José Calado, ou não? Eu acho que o Sérgio, de uma vez por todas, começou a aprender que o melhor para ele e para o Futebol Clube do Porto era ele afastar-se das confusões. Já gostei de ver a maneira como o comportamento dele com o Sporting Clube Portugal, onde ele esteve praticamente sempre a querer separar os jogadores, e agora desta vez fez aquilo que tem que fazer, afastar-se. Há lá outras pessoas que quiserem que entrem em confusão, ele tem responsabilidades acrescidas, ele tem que estar presente no banco do Futebol Clube do Porto, e quem disser que o treinador não é importante no banco é porque nunca viveu futebol, porque é sempre importante a voz de comando, e por isso eu acho que ele hoje teve a atitude correta. Ainda vamos ouvir Sérgio Conceição em direto de Moreira de Cónegos. Vai reagir o treinador do Porto a esta vitória sofrida frente ao Moreirense. Vamos acompanhar a conferência de imprensa a seguir a um curto intervalo nesta Liga 2.